Caderno 2, a atividade 7. Nessa aula, vamos estudar sobre congruência de triângulos e característica dos paralelogramos. Vamos começar respondendo esse questionamento. Quando dois triângulos são congruentes? Bom, quando houver uma correspondência entre seus vértices, de tal modo que os respectivos lados e ângulos internos correspondentes sejam congruentes entre si, ou seja, sejam iguais. Exemplo, eu tenho aí o triângulo roxo, ele tem os ângulos internos dele aparecendo aí e os lados aparecendo as medidas. Olha que eu retirei o triângulo rosa dentro do triângulo azul. Eu estou modificando a translação dele, mas os lados continuam com a mesma medida e os ângulos dentro dele continuam com a mesma medida. Não modifiquei. Eu trouxe ele um pouco mais para baixo. Eu vou aumentar o lado, mas os lados aumentaram na mesma proporção. Eu vou modificar o ângulo, mas quando eu modifico o ângulo em um triângulo, eu estou modificando no outro também. Ele continua com os três ângulos dentro dele congruentes, ou seja, com a mesma medida, e os lados dele também, se repararem, têm os mesmos valores. Quando isso acontecer, eu tenho aqui o lado de um triângulo e o lado do outro triângulo com a mesma medida. Ambos têm medida 12, 11 e 13, nesse exemplo aí. E os ângulos dentro dele também têm a mesma medida, como está registrado aí. Quando isso acontecer, esses dois triângulos são congruentes. Mas como que eu verifico então que um é congruente ao outro? Vou ter que colocar um em cima do outro, arrastar, cortar o meu livro e botar um em cima do outro para verificar se eles são congruentes? Não precisa, gente. A gente tem alguns critérios de congruência que a gente pode estar utilizando para poder verificar se eles são ou não congruentes. Eu tenho aqui dois triângulos que são congruentes e se por acaso os três lados deles tiverem a mesma medida, de cara eu digo que eles são congruentes. Se os três lados forem congruentes, tiverem a mesma medida, eles são congruentes. Olha só, eu arrastei, vou arrastar um dos vértices e o outro modifica na mesma proporção. Repara que ele não tem medida, mas eu coloquei aqui, dois tracinhos nesse triângulo e eu botei também no outro triângulo dois tracinhos. A base dele aqui tem um tracinho e a base do outro também tem um tracinho, para dizer que estão a mesma medida. Eu modifico um e o outro modifica seguindo a mesma sequência. Quando isso acontecer, ele tem os três lados deles com a mesma medida, os três lados congruentes, eles são congruentes por LLL, lado, lado, lado. Quando eles são congruentes, eu uso esse símbolozinho aqui, o triângulo ABC e o triângulo A'B', C', eles são congruentes. E a congruência entre eles é representada por esse símbolo, o igual com o tio em cima. Igual com o tio em cima, igual tio, indica que um é congruente ao outro. O segundo caso de congruência é lado, ângulo, lado. Ou seja, quando ele possui dois lados de mesmo tamanho, congruente, e um ângulo entre esses dois lados, também congruente. Olha só, desse triângulo aqui eu tenho esse lado com dois tracinhos e um tracinho. E no outro triângulo eu também tenho o lado com dois tracinhos e um tracinho. Repare que o ângulo formado entre esses dois lados, aqui é o ângulo verde, e lá também é o ângulo verde. Então eu tenho dois lados em um triângulo, e congruentes, ou seja, iguais a dois lados do outro triângulo, e o ângulo no meio entre esses dois lados também congruente. Ou seja, eles são congruentes lado, ângulo, lado. Ou seja, entre dois lados congruentes tem um ângulo congruente entre eles. Congruente perante o caso lau. Temos que o triângulo é congruente ao outro, igual ao tio para representar essa congruência. Temos o terceiro caso de congruência, que é o caso ala. Ala quer dizer que é ângulo, lado, ângulo. Ele é parecido com o caso anterior. A diferença é que entre dois ângulos congruentes, eu tenho um lado congruente entre eles em comum. Repare nesse triângulo aqui. Ele tem esses dois ângulos, azul e verde. E no meio, entre o azul e o verde tem um tracinho aqui, um lado comum. Olha para o outro triângulo. Eu também tenho um ângulo azul e verde, e entre o azul e verde tem um lado aqui com um tracinho em comum. Então eles têm dois ângulos iguais e o lado entre esses dois ângulos iguais também. Então nesse caso eles são congruentes
perante a ala. Ala, ângulo, lado, ângulo, ou seja, um lado comum entre dois ângulos comuns. Congruência representada por esse igual e tiozinho em cima. E o último caso de congruência é o LAO, ou seja, lado, ângulo, ângulo oposto a esse lado. Ou seja, ele vai ter um lado, o ângulo e o ângulo oposto a esse lado congruente. Eu tenho aqui esse triângulo, ele tem esse lado, esse ângulo e esse ângulo oposto a esse lado. Ele tem aqui esse lado, esse ângulo e esse ângulo oposto a esse lado, iguais. Então, eles são congruentes por LAO. Repara que eu vou multiplicar um triângulo e eu vou multiplicar o outro, e essa congruência permanece. À medida que um lado modifica, o lado do outro triângulo continua congruente a ele. À medida que o ângulo modifica, o ângulo também modifica no outro triângulo, com a mesma medida. Quando isso acontecer, eles são congruentes por LAO, lado, ângulo, lado. Ou seja, ele possui um lado, o ângulo e um outro ângulo oposto a esse lado comum. Congruência usando esse símbolo igual com o tio em cima. Agora, vamos ver uma figura que ela, em geometria, é super conhecida, que são os paralelogramos. Paralelogramo são as figuras que têm esse formato. Paralelogramo porque os lados opostos são paralelos, ou seja, o vermelho, se eu prolongar, nunca vão se encontrar. E o lado azul são paralelos, se eu prolongar, eles também não vão se encontrar. E os lados opostos têm a mesma medida. Os lados são paralelos e possuem a mesma medida, e as diagonais, ao cortar e traçar ela, se cortam no meio da figura. A gente tem aqui exemplo de outros paralelogramos. Repara que os lados opostos são paralelos no quadrado, repara que os lados são opostos no losango, no paralelogramo, conforme eu falei, e no retângulo também. Os ângulos opostos dos paralelogramos, ou seja, nessas figuras que são paralelogramos, eles vão ser congruentes, ou seja, vão ter a mesma medida. 90, 90, 90, 90. Aqui os ângulos opostos têm a mesma medida, mesma coisa no losango e no retângulo. Olha no losango, a medida de baixo, a medida de cima, mesmo modificando o tamanho do losango, eles vão ter os ângulos opostos com a mesma medida. Outra característica é os ângulos adjacentes, vizinhos, vão somar 180, vão ser suplementados. Se eu somar dois ângulos vizinhos, 90 com 90, 180. Se eu somar esses dois ângulos vizinhos aqui, vai dar 180 também. Mesma coisa do retângulo e no paralelogramo. A gente tem as características também em relação às diagonais. As diagonais se cortam ao meio em todas as figuras. A diferença é que no quadrado elas vão ser perpendiculares, formando 90 graus. Assim como no losango. Mas qual é a diferença? Que no quadrado, os segmentos dentro do quadrado, dessas diagonais que se cortam ao meio, vão ter o mesmo tamanho. No losango não. Eu vou ter a diagonal maior dividida em dois pedaços iguais e a diagonal menor dividida em dois pedaços iguais. No retângulo, ele parece um quadrado. O tamanho das diagonais vão ter o mesmo tamanho. A diferença é que não vai ser perpendicular entre si. O mesmo para o paralelogramo. Repara que eu vou multiplicar o tamanho de cada uma das figuras e essas proporções vão permanecer. Ela dividiu, as duas diagonais dividiu em dois segmentos de mesmo tamanho, no paralelogramo e no retângulo, dividiu em pedaços de mesmo tamanho, sendo que a diagonal maior formou tamanhos iguais, a diagonal menor também. A gente tem também que as diagonais do retângulo e do quadrado vão ser todas com o mesmo pedacinho, conforme eu falei. E as diagonais do losango e do quadrado vão ser perpendiculares entre si. Repara aqui que tem 90 graus entre si, no quadrado e no losango. Bom, agora que a gente viu algumas características do paralelograma e da congruência do triângulo, vocês podem pegar o caderno 2, resolver a atividade 7. Ler com bastante atenção e tentar fazer o exercício. Gerando alguma dúvida, releia as atividades,
reveja esse vídeo e se persistir a dúvida, pergunta ao professor da escola de vocês. E te aguardo no próximo vídeo. Até lá, galera!